Ao meu lado já está a pneumologista, especialista em medicina do sono, doutora Maria Júlia Alves. Boa tarde, doutora. Muito bem-vinda ao Ver Mais. Tudo bem? Tudo bem. Vamos explicar, então, essa questão do sono REM, o sonambulismo. Como é que a gente pode identificar o que é o quê? O sono REM é uma fase do sono onde geralmente a gente sonha e a gente tem um relaxamento maior da nossa musculatura. E a outra fase do sono é chamada de sono não REM. E é justamente nessa fase em que ocorre o sonambulismo, que é diferente daquela outra entidade que você citou, que é o distúrbio comportamental do sono REM. Então, elas são entidades bem diferentes, embora as duas sejam parassonias. Entendi. É fácil de a gente diagnosticar o que a pessoa tem na realidade? É, porque o sonambulismo, ele é bem característico e ele é mais comum em crianças. E já o distúrbio comportamental do sono REM é mais comum em idosos, né, pessoas de meia idade ou idosos. Então, o sonambulismo também tende a desaparecer conforme a criança vai crescendo. E o distúrbio comportamental, às vezes, pode ser um prenúncio de um quadro mais grave neurológico, uma demência. Então, são situações diferentes. Quais os sintomas de um e de outro, doutora? No sonambulismo, a criança, ela anda, às vezes ela pode estar, geralmente ela está com os olhos abertos, mas ela depois que acontece, no dia seguinte ela não lembra. Não lembra de nada. Ela pode até conversar com o outro, assim, no sonambulismo? Pode, ela pode falar durante o sono, que já seria uma outra situação que a gente chama de solilóquio. Né, o sonambulismo, geralmente, a criança caminha pela casa, então é muito importante nessa situação que a casa tenha proteção, para que a criança não se machuque e para também que não ocorra esses casos que você mostrou, da criança sair de casa, abrir a porta e sair de casa. Então, a proteção da criança é muito importante e os pais devem tentar levar a criança novamente para a cama sem acordar a criança. Por que não pode acordar, doutora? Porque é muito difícil de acordar a criança nesse estado, porque ela está dormindo. Ela está dormindo e ao mesmo tempo acordada. Porque é um distúrbio que fica entre o sono e a vigília. E a criança, como ela não se recorda, ela pode ficar confusa e chorar, e, enfim, criar um estresse desnecessário para a criança. Então, é conduzir a criança novamente para a cama, que a criança volta a dormir normalmente. E na outra fase, que é com o sono REM ali, como é que é o procedimento, os sintomas, se pode acordar ou não, o comportamento da pessoa? Nesses casos, a pessoa que sofre de distúrbio comportamental do sono REM, geralmente ele lembra dos sonos, os sonhos são violentos, então ele sonha que está lutando, e aí ele chuta ou ele bate, e ele pode se machucar, e ele pode também machucar a pessoa que está dormindo ao seu lado. Então, nas duas situações, a gente deve tratar. Muitas vezes o sonambulismo é mais benigno, não precisa tratamento, mas quando ele é persistente e isso está causando um desconforto para a família, pode ser tratado. E o distúrbio comportamental do sono REM sempre deve ser investigado, porque é uma situação já mais grave. E quais são as formas de tratamento que a gente tem disponível, doutora? Bom, existe, em primeiro lugar, o paciente ele precisa saber o que está acontecendo com ele. Porque isso causa muita angústia para o paciente. Então, precisa ter um diagnóstico correto. Ele precisa, existem medicamentos que podem ser utilizados tanto para tratar o sonambulismo como o distúrbio comportamental do sono REM. E às vezes tem também alguns medicamentos que a pessoa está tomando que pode também levar ao distúrbio comportamental do sono REM. Principalmente alguns antidepressivos e medicações que agem no sistema nervoso central. E se retirando essa medicação, muitas vezes melhora o quadro e não há necessidade de nenhuma outra intervenção. Então, existe bastante recursos, né? Você pode usar também outros recursos de relaxamento, enfim, né? Mais alternativos. Mas na medicina tradicional, existem medicamentos eficazes para o tratamento, tanto de uma situação como de outra. Além de, a gente viu na reportagem que passou de irmão para irmão, o sonambulismo pode ser então hereditário, doutora? Sim, ele tem uma característica fortemente genética. Entendi. Vamos falar também sobre essa questão, quem são as pessoas mais suscetíveis ao sonambulismo e também ao distúrbio ali do sono REM, doutora?
Bom, no caso do sonambulismo, são aquelas crianças que os pais já tiveram sonambulismo. Então, são aqueles que têm casos na família. A criança, ela pode também ter um episódio de sonambulismo se ela tiver tido um estresse importante durante o dia. Pode ser desencadeado por um pesadelo. Pode ser desencadeado se a criança está dormindo com a bexiga cheia. Olha só. Então, tem várias situações em que você pode corrigir. Às vezes, a febre também pode ocasionar um episódio de sonambulismo. Então, nesses casos, você tem que procurar investigar qual seria a causa e tratar essa causa. Entendi. E no caso do distúrbio comportamental do sono REM, isso pode ser desencadeado já por alterações no sistema nervoso central, alterações degenerativas. Por isso que a gente se preocupa muito nesses casos em acompanhar o paciente, porque eles podem desenvolver um quadro demencial, tipo Alzheimer ou Parkinson. Então, já é uma situação que a gente se preocupa mais e a gente precisa ter um acompanhamento mais de perto. Para fazer esse exame, como que é feito para a pessoa identificar se ela tem o sonambulismo ou a questão do sono REM? Como é que é feito o diagnóstico, doutora? O diagnóstico é feito pelo que o paciente conta, pelo que a família relata. Então, é o diagnóstico clínico. Você tem que descartar outras doenças, fazendo todo o exame físico e pedindo exames complementares básicos, mas o exame que seria assim, o exame padrão ouro para diagnóstico nos distúrbios do sono é a polissonografia. Mas nesse caso, a polissonografia teria que ter mais um recurso que é o vídeo, porque aí você veria o momento em que a pessoa está chutando, ou está, que ela pode se machucar. Então, você visualiza isso durante a noite. Então, geralmente é feito com a clínica, polissonografia com vídeo. Entendi, perfeito. Muito esclarecedor o nosso bate-papo. Doutora, obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Sucesso. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigada.